O vinho é uma bebida para paladares refinados. Reza a lenda que Dionísio, o deus romano do vinho e dos bacanais, adorou a bebida. Ele protegia e abençoava quem a fabricava. Hoje são muitos os tipos comercializados: seco, suave, tinto, branco. Mas na hora de beber, não é só isso que basta. Aprenda na reportagem. Os primeiros indícios da produção do vinho foram encontrados há mais de 6.000 anos nas pirâmides do Egito. A expansão da cultura dessa bebida aconteceu com os romanos e hoje ela se tornou uma bebida fina e com muita história para contar. Desde que existe uva, existe o vinho. Porque o que precisa para ser feito o vinho, assim, a grosso modo, a uva fermentar. Então, a partir do momento que, em algum momento da história, que um cacho de uva tenha caído no chão e tenha formado algum tipo de poça ali, que ele possa ter fermentado, eu já posso dizer que ali teve vinho. Mas o cultivo da uva pelo homem para se obter o vinho, com o intuito de obter o vinho, data de cerca de 6.000 anos. Foram encontrados os vestígios de vinho em ânforas nas pirâmides. Gil é especialista em vinhos. Ela conta que na época do Império Romano a produção da bebida era intensa. Ao invés de se beber água, se bebia vinho, porque o vinho era muito mais saudável do que a água naquela época. Os famosos simpósios gregos também envolviam o vinho. Então as pessoas se reuniam para filosofar e beber vinho. Existem vários tipos, entre eles os secos, os semi-secos e os suaves. Eu tenho a versão suave, que foi uma forma de dizer que esse vinho tem muito açúcar residual, o demi-sec, que tem média de açúcar residual, e o seco, praticamente sem açúcar residual. Os preços da bebida variam. Aqui no Brasil, podemos encontrar garrafas que custam entre R$ 5.000 e R$ 6.000. R$13. Ah, é um vinho ruim? Eu falei, não. É o vinho que você tem que procurar naquela faixa de preço que você quer e ali você vai encontrar um produto que vai te satisfazer. Para valorizar ainda mais o sabor, o ideal é servir a bebida em taças. Cada uma corresponde a um vinho diferente. Essa primeira taça aqui é a taça Bordeaux. É uma taça de vinho tinto, Bordeaux, enorme. Ela realmente é muito grande, porque essa taça foi pensada para ser usada com os grandes vinhos da região de Bordeaux. É uma taça de cristal, finíssima, com o bojo muito grande, porque um grande vinho ele precisa de espaço para respirar. Quando eu colocar o vinho aqui, o que vai acontecer? Esse vinho vai ficar aqui no fundo da taça e vai ter todo esse espaço aqui para entrar o ar e respirar. E com isso desenvolver os seus aromas, ou abrir, como é comum falar. Essa aqui é para vinho branco. Vamos comparar as duas. Essa de Bordeaux, essa de vinho branco. A diferença é enorme, né? Tanto de tamanho como de formato de bojo. Porque o vinho branco ele normalmente é tomado gelado. Então eu preciso de uma taça menor para conservar a temperatura. Essa aqui é um outro exemplo também. Essa aqui é de vinho da Borgonha. É um vinho mais delicado, muito mais delicado, com os aromas mais sutis. Por isso esse bojo é bem pequeno, ao contrário dessa que tem o bojo aberto. Então, qual a ideia dessa taça? É conservar esses aromas delicados aqui dentro do bojo. E quando eu levar o nariz, aqui eu vou sentir. Antes de degustar o vinho, apreciadores e especialistas têm um ritual: sentir o aroma da bebida. O sentido do olfato no vinho é um dos mais importantes. A boca ela captura 5, 6 sabores diferentes, segundo o que se descobriu recentemente. Enquanto que o olfato possui cerca de 100 milhões de células olfativas e nós somos capazes de perceber 10 milhões de cheiros diferentes. Então o vinho é riquíssimo em aromas. As rolhas também são importantes. As mais tradicionais são feitas de cortiça, mas também existem as sintéticas e até as de vidro. A rolha é fundamental para o vinho. Ela é feita de uma árvore chamada sobreiro, das cascas do sobreiro. O sobreiro é uma árvore rara, que normalmente é cultivada na Espanha, em Portugal, são os maiores produtores. Então, a cada 20 anos, ela desprende uma casca, as pessoas vão lá, cortam aquela casca, tratam aquela casca e transformam em rolha, que é a cortiça. Hoje fala-se muito nas rolhas sintéticas.
Então, a rolha sintética, a gente tem uma amostra, essas todas são rolhas sintéticas. Então, são rolhas que a gente tem hoje em vinhos de consumo mais rápido, tem cores diferentes, tem tipos diferentes, elas são desenhadas muitas vezes com emblemas e tal. Então, esse é um tipo de rolha que utiliza-se em vinhos de consumo mais rápido, chamamos de vinhos jovens. E para garantir a qualidade, é preciso ficar atento até na hora de armazenar as garrafas. Se essa garrafa tiver uma rolha de cortiça, é deitado, porque o vinho precisa umedecer a rolha. Do contrário, ela vai secar, vai deixar o ar entrar e vai estragar o vinho. Se for uma tampa Scrippu, uma de sintética, uma rolha sintética, eu posso deixar em pé. Mas como saber se um vinho é realmente de qualidade? Bom, vinho de qualidade é equilibrado, ele é persistente, ele tem um final longo, ele é como ouvir uma boa música. O melhor depende da situação, da companhia, do que você gosta. Então aí que você consegue adequar o que você gosta com o que você está comendo, o ambiente, e com a pessoa que você está, o melhor vinho do mundo vai ser aquele.